Speak prosodireito igual 90% amor proibido, traição e vingança. A história de Pedro I e Inés de Castro deixará sem fôlego. Descubra como um romance desencadeou uma guerra que culminou com uma coroação póstuma e uma vingança brutal. Inscreva-se e ative a campainha para não perder nada. Imagine a corte portuguesa do século XIV. Um jovem príncipe, Pedro, herdeiro do trono, conhece Inés de Castro, uma senhora de beleza excepcional e um refinamento incomparável. Seu encontro, talvez casual, ou talvez orquestrado pelo destino, desencadeou uma paixão ardente que desafiaria as convenções e as estruturas de poder da época. Um amor proibido, desde o início, condenado pela diferença de status e pelas ambições políticas que cercavam a família real. A atração entre eles era imediata e irresistível. Apesar dos avisos e pressões do tribunal, seu romance floresceu em segredo, alimentando-se de caçadores furtivos e cartas apaixonadas. Para Pedro, Inés representava mais do que um amante. Ela era uma companheira de alma, uma mulher que entendeu sua inteligência e ambição. Nele, ele encontrou uma conexão que o fez transcender a rigidez da vida palaciana. No entanto, seu idílio não poderia permanecer oculto para sempre. Os rumores chegaram aos ouvidos do rei Afonso IV, pai de Pedro, que viu no relacionamento uma ameaça aos seus planos políticos. Inés, uma mulher sem a linhagem certa de ser real, foi considerada uma influência perigosa, um obstáculo no caminho das alianças estratégicas que o rei procurava forjar para fortalecer seu reino. O destino de seu amor foi selado. Sua história começa com um encontro fortuito, um flash na corte portuguesa. Inés de Castro, uma senhora galinha de requintada beleza e elegância, chega ao tribunal. Sua presença, imediatamente cativante, se destaca entre as mulheres portuguesas. Imagine sua influência, graça em seus movimentos, a inteligência que brilhava em seus olhos. Ela era uma mulher de cultura, refinada, com uma aura de mistério que a tornava irresistível. Apesar de sua origem galega, Inês é facilmente integrado à vida cortês. Sua inteligência e portas abertas do donaire. Observe como ele se desenvolve naturalmente entre a nobreza, conversando com graça e charme. Sua educação e graça não passam despercebidas na rigorosa sociedade medieval. Ela não é uma senhora simples da empresa, mas uma mulher com sua própria força e personalidade. Pense nos detalhes, o brilho de suas joias, a delicada renda de seus vestidos, o perfume requintado que o envolve. É uma visão de beleza e sofisticação, em contraste com a grosseria da época. Mas por trás dessa beleza, uma mulher forte e determinada está escondida, capaz de enfrentar o destino que a espera. Sua chegada a Portugal marca um antes e depois, não apenas na vida do príncipe Pedro, mas na própria história. Mas você sabe quem realmente era o príncipe Pedro? Ele não era apenas um herdeiro do trono, mas um homem apaixonado e impulsivo, com um coração que estava batendo fortemente por Iná. Desde o primeiro momento, a beleza e o caráter dos Inás o cativaram. Seu amor era um turbilhão, um desafio às convenções da época, uma chama que queimava com intensidade crescente, ignorando as consequências políticas e sociais de seu romance. Para o Pedro, o amor de Inés era mais importante que a ambição política, do que as pressões ou intrigas do tribunal de seu pai. Sua paixão era cega, um sentimento que o consumia completamente, obscurecendo seu julgamento e tomando decisões arriscadas que marcariam seu destino. E o de Iná. Foi um amor que desafiou todas as normas, um amor que o fez agir contra seu próprio interesse. Sua determinação por estar com os inadados, por protegê-la e amá-la, independentemente do custo, definiu seu caráter. Pedro estava disposto por ela, disposto a enfrentar seu próprio pai, tribunal e as consequências de sua escolha. Esse amor, um incêndio indomável, foi o motor de suas ações, a causa de suas futuras tragédias e glórias. Imagine a cena, uma dança na corte portuguesa, a música ecoando nos corredores iluminados por velas. Você, príncipe Pedro, com os olhos em uma dama de beleza única. Inés de Castro, uma senhora galega, elegante e misteriosa, com uma influência que o cativa desde o primeiro momento. Sua graça, sutileza, seu olhar, tudo nela o atrai irresistivelmente. A música o envolve, mas há apenas uma melodia que importa, seu batimento cardíaco quando você a vê dança. Você se aproxima com cautela, superando a timidez que o invade quando se encontra em tanta beleza. O aroma de perfumes exóticos e flores frescas é misturado com o ligeiro tremor das suas mãos ao se estender para convidá-la a dançar. Seus olhos, escuros e profundos, refletem um mistério que o intriga ainda mais, alimentando o fogo que começa a queimar por dentro. O que será nesse visual? Seu convite aceitará? Prosodic Speak.
Speak, prosodireite igual 90%, seus dedos, delicados e finos, empoleirados no seu ponto um contato fugaz, mas carregado de eletricidade. É o começo de um diálogo silencioso, de looks que se cruzam e se entrelaçam. Uma linguagem além das palavras. Naquela época, você sabe que sua vida mudou para sempre. A dança começa e, com ele, uma história de amor destinada a desafiar convenções e escrever seu nome na história. Seus olhares cruzados, uma faísca invisível que se junta a eles no meio da agitação. Uma dança, uma conversa de caça furtiva, uma troca de sorrisos cúmplices. O verdadeiro protocolo desapareceu antes da intensidade desse sentimento nascente. Com sua beleza cativante, e você, o príncipe, herdeiro do trono, iniciando um romance proibido, um segredo que ambos sabiam que isso poderia ter consequências devastadoras. As reuniões clandestinas se tornaram uma necessidade, uma fuga para a formalidade opressiva do tribunal. Jardins noturnos, caminha até a luz da lua, sussurram na orelha. Cada encontro foi um risco, um desafio para as convenções sociais e a ira do rei Alfonso, seu próprio pai. O amor floresceu em se esconder, alimentado pela paixão e perigo. Cartas escritas com tinta invisível, mensagens ocultas em flores, caçadores nos cantos mais remotos do palácio. Seu amor por Inés se tornou uma rede de segredos, um labirinto de mentiras piedosas e encontros furtivos, um jogo perigoso onde a aposta era tudo. O risco de ser descoberto era constante, mas a intensidade do seu amor superou tudo. O segredo das vozes se tornou realidade. Inés deu à luz seu primeiro filho, Alfonso, um desafio direto à legitimidade da coroa. A alegria de Pedro contrastou com a crescente tensão no tribunal. Cada choro de Liro Alfonso era um eco da desobediência, uma proclamação silenciosa de um amor proibido que contestava a ordem estabelecida. Você, espectador, imagina a angústia de Inés, sabendo que sua felicidade era um perigo para ela e para ela amada. Então Beatriz e Juan chegaram, dois novos desafios à autoridade do rei Alfonso IV. Cada nascimento foi uma nova investida para a paciência do monarca. Cada criança uma ameaça à estabilidade do reino. Você verá a possibilidade de uma sucessão ilegítima alimentada com descontentamento e conspiração. Os murmúrios nos salões do palácio eram cada vez mais fortes, mais ameaçadores. A sombra da traição escondida sobre eles. O amor de Pedro e Inés criou uma família, mas também uma ameaça poderosa. As crianças, provas irrefutáveis de sua paixão proibida, tornaram-se peças-chave de um jogo político perigoso. Cada um deles era uma promessa do futuro, mas também uma semente de conflito, uma faísca que poderia iluminar uma guerra devastadora. Eles poderiam sobreviver à tempestade que estava chegando? A nobreza castelhana, com seus poderosos laços familiares e ambições políticas, viu no romance de Pedro e Inades uma ameaça. O nascimento das crianças ilegítimas de Inés colocou a sucessão ao trono português, uma questão que os afetou diretamente. Para eles, a influência de um Galene sem abolengo era inaceitável. Eles começaram a tecer uma rede de intrigas, sussurrando nos ouvidos do rei Alfonso IV, pintando Inaduras como uma mulher perigosa, capaz de conspirar contra a coroa. Suas palavras, carregadas de veneno, semearam a dúvida no coração do rei, um homem dividido entre seu dever e o amor por seu filho. A pressão da nobreza era implacável, e a perspectiva de uma guerra civil, com o apoio de Castela, era uma ameaça muito grande para ignorar. Os nobres castilhanos, manipuladores qualificados, prometeram sua lealdade a Alfonso em troca da eliminação de Ná, apresentando-o como a única solução para evitar um conflito em grande escala. Você pode imaginar a atmosfera no tribunal, medo latente, aparência furtiva, conversas em voz baixa, todas apontando para a mesma conclusão inevitável. Iná, alheio à conspiração que foi avisada ao seu redor, apreciava a companhia de seus filhos, sem suspeitar do perigo que escondeu sobre ela. A ameaça da nobreza castelhana não era apenas uma questão de poder, mas uma luta pela estabilidade do reino, uma luta na qual os inadimentos se tornariam o sacrifício necessário. Para Alfonso IV, o futuro de Portugal estava em jogo. Ver seu filho, o herdeiro do trono, tão profundamente apaixonado por uma mulher que não pertencia à nobreza portuguesa era uma ameaça direta à estabilidade do reino. Inés de Castro, com sua crescente influência em Pedro, representou um perigo para as alianças políticas cuidadosamente tecidas pelo rei, que temia uma pausa com a poderosa nobreza castilhana. Prosódio Speak. Speak, prosodireite igual 90%. Os filhos ilegítimos de Pedro eram outro espinho preso no coração do rei. Esses filhos, nascidos fora do casamento, representavam uma séria ameaça à linha legítima de sucessão.
sendo capaz de causar conflitos e guerras civis após sua morte. Alfonso temia que a ambição de Inés, impulsionada pelo amor de Pedro, pudesse levar a uma rebelião ou uma tentativa de usurpar o trono. A pressão da nobreza do castelhano, preocupada com a influência dos invas e o possível enfraquecimento de seus laços com Portugal, juntou-se às preocupações de Afonso. O rei parecia preso entre seu dever para o reino e seu amor por seu filho. A decisão que ele tomaria teria consequências devastadoras, não apenas para os inados, mas também para o futuro de Portugal. O tribunal português foi dividido. Os nobres, com medo do crescente poder de Inés e sua influência sobre o príncipe Pedro, começaram a conspirar. Você viu como os sussurros e os olhares furtivos encheram os corredores do palácio. O futuro de Portugal, para muitos, estava ligado à estabilidade política, com sua ascendência galinha, representava uma ameaça a essa estabilidade. Para eles, era uma senhora simples da empresa, não uma rainha em potencial. Alfonso IV, seu pai, sentiu-se cada vez mais pressionado. A lealdade ao filho enfrentou a necessidade de proteger o reino. O amor de Pedro por Inés, um amor que parecia transferir qualquer limite, tornou-se um obstáculo perigoso ao futuro de Portugal. As intrigas palacianas se intensificaram, criando uma atmosfera de medo e desconfiança. O rei foi debatido entre o carinho filial e o dever de sua coroa. Você, como espectador desses eventos, está testemunhando um drama humano em grande escala. O conflito entre o amor apaixonado de Pedro e as demandas do poder real tornou-se cada vez mais irresolúvel. As apostas eram altas, o futuro de um reino, a vida de uma mulher e o coração partido de um príncipe. Destiny parecia jogar um jogo cruel de xadrez com suas peças humanas. Os sussurros se tornaram ameaças noturnas. Você viu como os nobres, poderosos e invejosos se reuniram em segredo, seus rostos escondidos depois de fãs e camadas. Você imagina as conversas deles, cheios de ressentimento, e planeja se livrar dos ináticos, a mulher que se tornará um espinho preso no coração da nobreza portuguesa. Você sentiu a tensão no ar, um presságio da tempestade que estava chegando. Todos os lados, todo comentário contundente, era uma adaga envenenada direcionada a Ina. Você percebeu o medo em seus olhos, a fragilidade que estava escondida após sua imponente beleza. Os rumores se espalharam como a praga, exagerando sua influência sobre Pedro e pintando-a como uma perigosa estrangeira que buscava poder. A conspiração teria sua rede, cada um tópico uma ameaça palpável. O rei Alfonso IV, embora ele amasse seu filho, não era estranho às pressões da corte. Você viu a luta interna em seu rosto, o conflito entre o amor paterno e a necessidade de manter a ordem e o poder da coroa. A possibilidade de Nalo, uma simples senhora galega, se tornar rainha, ser inaceitável para muitos. A ameaça à estabilidade do reino tornou-se cada vez mais real, alimentada pela crescente oposição e intrigas palacianas. Você vê Alfonso IV, o rei, com a coroa pesada em sua cabeça, preocupada. Não é apenas um amor proibido, mas uma ameaça ao seu reino. Inés, um galego de berço nobre, mas sem o poder político necessário para desafiar a corte portuguesa, tornou-se um peão em um jogo muito maior. Sua influência sobre Pedro, o herdeiro, está aumentando, e isso preocupa os nobres que veem suas próprias ambições ameaçadas. Os poderosos contagens e duques, acostumados a influenciar o tribunal, agora veem seu poder de diminuir. Iná, sem títulos ou exército, representa uma ameaça insidiosa, a influência indireta no futuro rei. Seus sussurros no tribunal tornam-se mais insistentes. Suas ações mais ousadas. Não é mais apenas uma questão de moralidade, mas de poder político real. A estabilidade do reino, tão frágil na época, cambaleou. Um rei fraco, um herdeiro influenciado por uma mulher sem poder formal, era uma fórmula para o caos. A pressão sobre o Alfonso IV aumenta. Seus conselheiros o lembram do perigo de Inés por sucessão real, pela paz interior e pelo futuro de Portugal. A decisão que você deve tomar não é simples. É uma escolha entre o amor de seu filho e o futuro de seu reino. A tensão na sala do conselho era palpável. Você vê os nobres reunidos, seus rostos iluminados por velas, refletindo suas várias opiniões. Alguns sussurraram sobre a necessidade de manter a paz com Castela, enquanto outros, leais a Alfonso IV, viram uma ameaça em Ina. O rei, com os olhos fixos no chão, parecia pesar cada palavra, todo argumento, todas as consequências possíveis de sua decisão. O peso da coroa, o peso do reino, parecia esmagá-lo. Prosódio Speak. Speak Prosódio igual 90%, um após o outro. Os diretores expuseram seus argumentos. Eles conversaram sobre traições,
alianças quebradas. O poder de Castela e a fragilidade de seu próprio reino. Você observa como a discussão se torna cada vez mais aquecida, as vozes aumentam, a tensão é cortada com uma faca. O destino de Inés parecia depender de um fio, a decisão final do rei. Um homem dividido entre amor filial e dever com seu reino. Finalmente, depois do que pareceu horas, o Afonso IV toma uma decisão. Sua voz, embora firme, quebra um pouco. Você sente a seriedade do momento, a inevitabilidade do que está prestes a acontecer. A frase é fria, impassível. Um golpe de realidade que cai na sala como uma laje de pedra. O silêncio após a decisão é ainda mais pesado que a discussão anterior. O destino de Inés é selado. O rei Afonso, com rosto grave, declarou a frase. Você vê como as notícias se espalham como um sussurro venenoso pela sala, congelando os presentes em uma mistura de espanto e medo. Visual de Afonso, frio e implacável, pousado em Iná. Seu destino foi selado, um sacrifício no altar da política e da ambição dos nobres. Não havia pedidos que pudessem mover o monarca. Os argumentos de Pedro, desesperados e desamparados, foram perdidos na determinação fria de seu pai. Você está testemunhando a fragilidade da beleza de Inés diante de um infortúnio iminente. Seu olhar reflete o desespero e o mal entendido diante da injustiça. Galia Noble se torna vítima de turbilhão político. A ordem foi executada com a eficiência brutal que caracterizou o tempo. Você observa a cena, uma visão comovente que será gravada para sempre em sua memória. Guardas reais impassíveis cercam os inadros. A atmosfera é opressiva, carregada com um silêncio sepulcral que precede o resultado trágico. A morte de Inés foi o primeiro ato de uma tragédia que marcaria para sempre a história de Portugal. O silêncio sepulcral que se seguiu à ordem do rei foi ensurdecedor. Você vê como os ináticos, com palidez mortal, são motivados por guardas implacáveis. Seus olhos, cheios de tristeza infinita, atravessam a sala, procurando uma pitada de esperança. Uma mão amigável que a salva de seu destino. Mas apenas encontra rostos inexpressivos, atolados em medo ou indiferença. Sua beleza, uma vez radiante, desaparece sob o peso da tragédia iminente. Em uma sala sombria, longe do brilho da quadra, seus carrascos estão esperando por ela. Você é uma testemunha silenciosa da cena, observando como a espada fria se aproxima do seu pescoço. Um grito afogado, um momento de terror, e então, um silêncio absoluto. A vida de Inés, truncada brutalmente, desaparece deixando um vácuo que ressoará por séculos. A notícia de sua morte se estende como a praga, chegando ao príncipe Pedro. Você sente a raiva e a dor que a consomem. O amor que senti por Iná, um amor que desafiou convenções e normas, é transformado em uma sede de vingança implacável. A morte de sua amada marcará seu coração para sempre e seu destino. A notícia chegou a Pedro como um golpe de recheio. A dor o inundou, uma onda de raiva fria que congelou o sangue. Você vê, rasgado pela perda, pela imagem de Iná, brutalmente assassinada, gravada em sua mente. Sua promessa era um juramento silencioso, um pacto selado com a mesma morte de sua amada. Vingança. Essa seria sua única obsessão. O príncipe, anteriormente jovial e apaixonado, foi transformado. Seu semblante endureceu. Seus olhos escureceram com uma dor profunda e uma sede insaciável de justiça. Você está testemunhando como esse jovem príncipe abandona a alegria e envolve um manto de luto e ressentimento, prometendo uma remuneração implacável àqueles que ousaram arrebatar os inadimentos. Essa dor não permaneceria sem resposta. Sua promessa ressoou nos corredores do castelo, um eco de fúria que se expandiria por todo o reino. Você sente a tensão no ar, a promessa latente de uma tempestade que está chegando. A morte de Inés foi o gatilho, o começo de uma espiral de vingança que marcaria para sempre a história de Portugal. O tribunal português tornou-se um lugar muito doloroso para Pedro. A memória constante de Inés, a traição de seu próprio pai, o empurrou para um alto exato. Ele se afastou de Lisboa, procurando um abrigo onde a dor pudesse curar, mesmo que fosse apenas um pouco. Nessa aposentadoria forçada, a raiva inicial se transforma lentamente em uma determinação fria. Você vê, no meio da solidão, começando a desenhar seu plano de vingança. O exílio não foi um período de fraqueza, mas de estratégia. Todos os dias, enquanto lidava com sua dor, Pedro teria uma rede de alianças, conquistando o apoio de nobres que compartilhavam sua dor ou viam nele uma oportunidade política. Cautelosamente, ele estava construindo as fundações de seu futuro, um futuro onde a justiça, segundo sua visão, seria imposta. Ele, o desconsolado príncipe, estava se tornando outra coisa, prosodic speak.
Speak prosodireite igual 90%. O tempo no exílio permitiu que ele analisasse todos os detalhes da conspiração que ele levou à morte de nações. Você vê, revisando mentalmente todos os nomes, todo o movimento, toda a traição. Sua mente estava afiada como uma faca, cada memória se tornando um pedaço de mais do que um quebra-cabeça que revelou a verdade, com ela, o caminho para se vingar. Um plano meticuloso, frio e calculado começou a tomar forma. O exílio lhe deu tempo para pensar, para se vingar. As notícias da morte de Afonso IV vieram como um sussurro no começo, depois como um trovão que ressoou em sua alma. O velho rei, seu pai, o homem que o levou de Ná, morreu. O caminho para a justiça, ou o que você considerou justiça, foi aberto. Você voltou a Portugal, não como um príncipe banido, mas como o herdeiro legítimo do trono. A coroa esperou você, mas não apenas isso. Eu esperava a oportunidade de honrar a memória de Inés, de punir aqueles que haviam participado de seu assassinato. Seus rostos, gravados sobre sua memória, aumentaram você para frente. O poder havia chegado a você, mas a sede de vingança era ainda mais forte. A coroa não era um símbolo de grandeza, mas um instrumento de seu propósito. Cada passo que você deu se aproximou de você no momento da verdade, no momento em que a justiça, de acordo com sua visão, seria imposta. A morte de Afonso IV não era um fim, mas o começo de um novo capítulo, sombrio e sangrento. O luto pelo Afonso IV acabará de começar quando você, Pedro, estava em Lisboa, reivindicando seu direito ao trono. A nobreza, dividida em suas lealdades, observou com cautela. Alguns o apoiaram fervorosamente, outros duvidavam, lembrando-se do relacionamento ousado com os INRS e das consequências que isso trouxe. Mas a força da sua reivindicação, apoiada pelo peso da sua linhagem, era inevitável. Sua coroação foi um evento luxuoso, uma tentativa de deixar para trás a sombra da discórdia e consolidar seu poder. As ruas de Lisboa estavam cheias de pessoas, uma mistura de alegria e apreensão. Você, com a coroa recém-colocada na sua cabeça, de leal-te ao seu reino, mas aos seus olhos, apenas aqueles que o conheciam bem podiam ver o fogo da vingança ainda latente. Os primeiros meses do seu reinado foram dedicados a fortalecer sua posição. Você nomeou seus aliados em posições-chave, garantiu o controle do exército e começou a recompensar aqueles que o apoiaram durante os anos de incerteza. Mas a memória de Inés ainda estava presente, um lembrete silencioso da promessa que você fez. Sua ascensão ao trono não era apenas uma coroação, mas o começo de uma caçada implacável. A memória de Inés queimou em seu peito, promovendo você para encontrar os responsáveis por sua morte. Não foi suficiente para você. Você precisava de justiça. Você começou os mais próximos do rei Alfonso, aqueles que se beneficiaram de sua morte ou que haviam visto a tragédia indiferentemente. Seus nomes ressoaram nos corredores do palácio, seus rostos eram familiares para você. As investigações se estenderam por todo o reino. Cada afirmação, cada boato, foi meticulosamente analisada. Os testemunhos dos servos, dos guardas, dos nobres, todos apontaram para os mesmos nomes. Os homens que haviam ido ao chamado do rei Alfonso, aqueles que haviam participado diretamente do terrível ato. Suas identidades foram confirmadas, uma a uma, tornando-se pedaços de um quebra-cabeça macabro que foi concluído diante de seus olhos. Não houve hesitação, não havia piedade. Um por um, os assassinos de Inés foram identificados. A evidência foi esmagadora. Suas confissões, rasgadas sob a pressão da justiça real, selaram seu destino. Eles eram homens poderosos, acostumados à impunidade, mas você, em sua dor e na sua sede de vingança, você era ainda mais poderoso. Sua captura foi apenas o prelúdio de uma punição que ressoaria ao longo dos séculos. Não foi suficiente para sua coroação póstuma. A sede de justiça consumiu. Um por um, você estava rastreando os responsáveis pela morte de Inés. Seus rostos, gravados em sua memória, o guiaram em uma pesquisa implacável. A nobreza portuguesa tremeu diante de seu poder, sabendo que a mão do rei, agora, era implacável. A vingança não era apenas um ato de justiça para você, mas uma demonstração de poder. Cada execução foi uma mensagem, um aviso para quem ousou desafiá-lo. Não havia misericórdia ou clemência. A crueldade das punições refletia a profundidade da sua dor e a intensidade do seu ódio. Aqueles que participaram da conspiração sofreram punições horríveis, projetadas para refletir a agonia que os INRS haviam experimentado. Seus gritos de dor ecoaram nas paredes dos castelos e nas ruas das cidades, lembrando todo o preço da traição contra a coroa e, acima de tudo, contra o seu amor. Prosódides Speak.
Speak prosodireite igual 90%. Sua vingança foi completa, implacável e registrada para sempre na história. Nenhum responsável pela morte de Inés escapou da sua justiça. E seu fim serviu como um aviso para gerações futuras. A história do seu amor e sua vingança se tornou uma lenda, um eco que ressoou ao longo dos séculos. Iná foi executado, mas sua morte não seria em vão. Você, Pedro, se transformou em rei, não esqueceria seu amado. Em seguida, começou um processo implacável. Cada um dos envolvidos em seu assassinato foi convocado. Seus testemunhos, gravados em pedra, tornaram-se o eco de uma tragédia que ressoaria ao longo dos séculos. A justiça, de acordo com sua visão, deve ser implacável, um espelho que refletia a dor que você sofreu. Os nobres, aqueles que conspiraram contra os Inais, enfrentaram sua raiva. Seus argumentos, seus pedidos, desapareceram diante da evidência irrefutável. Não havia lugar para perdão. Suas vidas, manchadas pelo sangue de Inés, pagariam o preço. As execuções foram rápidas, cruéis e tão públicas quanto o assassinato de seu amado. Foi um show aterrorizante, uma demonstração de poder e um grito de justiça. Mas a justiça foi realmente, ou foi simplesmente uma vingança cruel, alimentada por dor e perda? A história o julgaria por suas ações, por sangue derramado em nome do amor e da justiça. Você, o rei vingador, permaneceria para sempre na memória, um símbolo de paixão, crueldade e complexidade do poder. Você, uma testemunha da justiça implacável, observaria como os responsáveis pela morte de Inés foram despojados de seus títulos e honras. Seus blasões, símbolos de seu status, foram rasgados e pisoteados na praça pública, antes da aparência de uma multidão expectante e assustada. Humilhação foi o primeiro passo de seu castigo, um programa projetado para mostrar o poder absoluto do rei e o preço da traição. Suas propriedades, antes do símbolo de riqueza e poder, foram confiscadas e distribuídas entre as leais à coroa. Você veria os palácios dele, uma vez cheios de luxos, sendo saqueados e transformados em ruínas, um reflexo de sua queda em desgraça. Suas famílias, igualmente afetadas pelo infortúnio, sofreram a perda de sua influência e posição social. Mas a humilhação não se limitou ao material. O funcionário público era uma parte essencial da punição. Os assassinos de Inés, forçados a desfilar acorrentados pelas ruas, estavam sujeitos a provocações e desprezo. Seus rostos, antes de arrogância, agora refletiam terror e derrota. O peso de suas ações, amplificado pelo clamor da multidão, afundou-as na vergonha mais profunda. Mas a vingança de Pedro não parou por aí. Imagine a cena, a catedral lotada, um silêncio sepulcral quebrado apenas pelo sussurro daqueles presentes. Antes de você, um caixão de ébano, ricamente decorado, contendo o corpo de nações. Pedro, com a coroa real em sua cabeça, se aproxima com um passo firme, seu rosto uma máscara de dor e determinação. Você verá como, com suas próprias mãos, Pedro coloca a coroa na cabeça de Inés. Um ato ousado, um desafio à tradição e à nobreza que o humilhou. É um gesto de amor eterno, mas também uma demonstração de poder absoluto, uma declaração inequívoca de que seu amor transcendeu a morte e as convenções sociais. A cerimônia é um show chocante. Os nobres, testemunhas mudo dessa humilhação pública de seus aliados, observam com uma mistura de espanto e medo. Você, um espectador privilegiado, está testemunhando como a coroa, um símbolo do poder terrestre, também se torna um símbolo de um amor que transcende a morte. O eco desta lei ressoará por séculos. Dentro do caixão, deitenaduras, vestidas com um suntuoso terno real. Pedro, com a coroa em sua cabeça, declarou sua rainha de Portugal. Foi um ato ousado, uma declaração de seu amor eterno e inabalável, um desafio para todos aqueles que a haviam condenado. Veja como a multidão, inicialmente em silêncio, começa a murmurar, uma mistura de espanto, medo e talvez um pouco de admiração. Essa coroação póstuma não era apenas um ato simbólico. Foi um reconhecimento oficial de seu valor, de sua importância na vida de Pedro, de seu amor. Era uma maneira de reivindicar a mulher que amava, levantá-la para a posição que ela sempre merecia, despojando-a do estigma da ilegitimidade. Pense no impacto que isso teve na corte, na cidade. Com esse ato, Pedro não apenas tomou sua morte, mas também garantiu ao legado de Inés. Não seria mais um noble Galian simples executado, tornaria-se um símbolo de amor, resistência e justiça poética. Sua história seria transformada em uma lenda, uma história que seria transmitida de geração em geração, lembrando seu romance proibido e sua trágica morte. E você, o que você acha da decisão de Pedro, Prosodic Speak?
Speak proso à direita igual 90%. As notícias da coroação póstuma de Inés se espalharam como pólvora. Seu funeral não era uma cerimônia simples, tornou-se uma demonstração de poder, uma declaração pública do amor incondicional de Pedro e uma afronta àqueles que ousaram desafiá-lo. Imagine a cena, a catedral lotada, o luto solene da corte, a opulência transbordante contrastando com a recente tragédia. Milhares de pessoas vieram prestar homenagem, não apenas por ser a rainha falecida, mas também como um símbolo de resistência à opressão. A magnitude do evento foi chocante. Uma demonstração pública da força do novo rei e um aviso para seus inimigos. Você pode sentir a tensão no ambiente, o ônus político de cada aparência, de cada vela. A cerimônia foi um ato político calculado, uma demonstração de poder que transcendeu o luto pessoal. Pedro usou o funeral para consolidar seu reinado, para mostrar quem agora enviou em Portugal. Todo detalhe, desde o verdadeiro caixão até a procissão fúnebre, foi cuidadosamente orquestrado para enviar uma mensagem clara e forte para seus oponentes. Foi uma mensagem que ressoaria por séculos. Você verá, você mesmo. A abadia de Alcobaça se tornou um cenário digno de um rei. Não era um enterro simples, foi uma declaração. O caixão de Inés, adornado com ouro e pedras preciosas, foi colocado em um local de honra, cercado por velas que iluminavam a pedra fria. O aroma de incenso e flores frescas encheu o ar, um contraste agridoce com a tragédia que precedeu esse momento. O som das músicas gregorianas ressoou na abadia, criando uma atmosfera solene e comovente. Os nobres portugueses, muitos deles relutaem com a coroação póstuma, compareceram com uma mistura de espanto e respeito. A cena era uma vontade do poder do amor e da determinação implacável de Pedro I. E você afetará você ao lado do caixão. As coroas reais foram colocadas, um símbolo inequívoco de sua elevação à rainha. A consagração de sua memória era total, uma declaração pública de amor, poder e justiça, que ressoaria ao longo dos séculos. A Galician Lady tornou-se rainha, mesmo na morte. Você verá que a coroação de Inés não era um gesto simbólico simples. Foi um terremoto político. De repente, a legitimidade de Pedro I e seu reinado foram reforçados por um ato tão ousado, que ressoava em todos os cantos do reino. Seus inimigos, aqueles nobres que o desafiaram ou que haviam apoiado seu pai, de repente se viram em uma posição muito mais fraca. A imagem de Inés, uma mulher injustamente executada, transformada em uma rainha, era poderosa, quase sagrada. Imagine o choque. Aqueles que haviam participado da morte de Iná, agora enfrentavam não apenas a fúria de um rei vingativo, mas também com o peso da opinião pública, que viu na coroação póstuma um ato de justiça divina. A legitimidade de suas ações, que anteriormente parecia justificada pela política, agora desapareceu pela imagem de um santo mártir. O poder de Pedro cresceu exponencialmente, não apenas pela força bruta, mas pela força de uma narrativa que ele havia construído. A coroação de Inés não apenas modificou o equilíbrio de poder, mas também redefiniu a narrativa histórica. Sua imagem, antes associada a um escândalo de corte, tornou-se um símbolo de amor, fidelidade e justiça. Pedro, o rei vingativo, também se tornou o defensor da honra, um protetor dos fracos contra o poder da nobreza. Sua posição solidificou, não apenas pela força, mas pela construção de uma nova realidade, uma realidade moldada pela tragédia e o triunfo de um amor proibido. A coroação póstuma de Inés, um ato de amor e desafio, transcendeu seu tempo. Para você, foi um golpe mestre de Pedro, mas também um símbolo que ressoou ao longo dos séculos. Sua história de amor proibida, paixão e tragédia, tornou-se uma lenda, uma narrativa que sofreu além da morte. Iná se tornou um arquétipo de amor eterno, uma mulher que desafiou as convenções sociais e pagou o preço máximo por sua paixão. Sua imagem, apesar de seu fim trágico, representa a força do verdadeiro amor, capaz de transcender a própria morte. Para você, sua história é uma música para perseverança e amor incondicional. Ao longo dos séculos, a história de Inés e Pedro inspirou inúmeras obras de arte, literatura e música. Você pode encontrar sua reflexão em poemas, romances, óperas e filmes, sempre lembrando seu romance apaixonado e trágico. Seu legado ainda está vivo, transformando sua história em um símbolo duradouro de amor que conquista qualquer obstáculo, até a morte. Você se pergunta, quem realmente Nisa, uma senhora simples da empresa, uma mulher ambiciosa ou vítima de destino? A história, como sempre, é mais complexa do que um simples conto de fadas. As crônicas da época, frequentemente escritas por aqueles que a odeiam, apresentam-a como uma perigosa sedutora,
uma ameaça ao poder estabelecido. Mas isso reflete a verdade ou apenas a percepção de seus inimigos? Prosodic Speak. Speak, Prosodic igual 90%. Com a passagem do tempo, a imagem dos nadadores evoluiu. Do vilão, ele se tornou um símbolo de amor e sacrifício apaixonados. A lenda romântica, alimentada pela própria vingança e posteridade de Pedro, aumentou a categoria de mártir. As músicas e lendas populares fizeram dela uma figura quase mítica, uma mulher que desafiou as normas sociais e pagou o preço. Hoje, você pode ver os Inadros através de diferentes lentes. Para alguns, uma figura trágica, vítima de uma sociedade machista e ambições políticas. Para outros, uma mulher poderosa que sabia como manipular um rei. A verdade, como geralmente é o caso, provavelmente está em algum ponto intermediário, um complexo de tapeçaria com fios de amor, ambição, poder e destino. Mas você vai se perguntar, como foi Pedro I, após a morte de Inés? Sua dor se tornou uma fúria implacável. A imagem do príncipe apaixonada desaparece, dando lugar ao de um rei capaz de qualquer coisa para se vingar. Sua ascensão ao trono marcou um antes e depois, não apenas por sua dor, mas por causa da maneira como ele decidiu canalizá-lo. Sua ascensão ao trono não era um caminho de rosas. Havia intrigas, conspirações e inimigos que se aproveitaram da instabilidade do reino para tentar desestabilizá-lo. Mas Pedro, movido por vingança e a sede de justiça, foi responsável por esmagar qualquer um que atrapalhou o seu caminho, usando métodos que hoje são cruéis e implacáveis. A coroação póstuma de Inés, um ato sem precedentes, foi o culminar de sua vingança. Você imagina a cena, uma cerimônia fúnebre, transformada em uma coroação real, onde o rei, com uma dor profunda e uma fúria contida, elevou seus amados inadimentos para a categoria de rainha. Um gesto que, embora romântico aos nossos olhos, era uma declaração de poder e um aviso para seus inimigos. Seu reinado, marcado pela paixão e crueldade, nos deixa uma imagem complexa de Pedro I. Ele era um homem capaz de grandes amores e vingança terrível, um rei que governava com um punho de ferro e um coração partido. Era um tirano ou um homem dirigido por amor inabalável? A história, como sempre, convida você a julgar por si mesmo. Um rei, sim, mas um rei dirigido por vingança. Sua coroação não foi uma celebração, mas o início de um ajuste de contas. Os assassinos de Inés, aqueles que ousavam tocar a mulher que amavam, pagariam seu ousado caro. Imagine a cena, o tribunal português, expectante, testemunhando o avanço implacável da justiça, ou melhor, de raiva real. A execução dos responsáveis foi brutal, um programa calculado para enviar uma mensagem clara. Ninguém recebeu com Pedro I e ficou impune. Seus gritos de agonia ressoaram nos ouvidos da corte, um eco da agonia de Pedro após a perda de Iná. Você, como uma testemunha silenciosa, teria sentido o peso da verdadeira vingança no ambiente. Mas a vingança de Pedro não se limitou à execução dos culpados. Foi além, um ato que transcendeu o terreno e entrou no reino dos simbólicos. Ele, o rei, ordenou a exumação do corpo de Nádios, um gesto que fala de amor inabalável. Embora tingido de uma profunda amargura. Você pode imaginar a cena, o rei, diante do corpo de seu amado, em um momento de profunda tristeza e fúria contínua. Então veio a coroação póstuma, um ato sem precedentes. Iná, a mulher que foi morta por ordem de seu pai Nalal, foi coroada rainha. Um gesto que, além da vingança, refletiu o amor eterno e incondicional de Pedro. Um rei que, em sua dor, desafiou convenções e a própria história. Um ato que ainda hoje continua a gerar debate e fascínio. O reinado de Pedro I, marcado por paixão e vingança, deixou uma marca profunda e inegável em Portugal. Embora ele tenha consolidado o poder real e tenha assumido reformas administrativas, sua imagem permanece complexa. Para você, era um monarca cruel ou um amante apaixonado que procurou justiça pelo assassinato de seu amado? Sua decisão de coroar póstumamente Iná, um ato sem precedentes, gerou controvérsia mesmo entre seus apoiadores. Alguns viram isso como um gesto de extremo amor, outros como um desafio à tradição e autoridade da Igreja. O que você acha desse ato ousado? A brutal vingança contra os assassinos de Inés, embora satisfatória para muitos, também projetou uma imagem de rei implacável e cruel. Esse aspecto de seu reinado opaco, para alguns, suas realizações políticas e econômicas. Você acha que a justiça procurou Pedro? Eu justifico os métodos que ele usou? Seu legado permanece, uma mistura de amor, vingança,
Poder e tragédia. A história de Pedro I e Inés de Castro continua cativando séculos depois, lembrando-nos da complexidade do ser humano e da fragilidade do poder. O que você acha do impacto durável dessa história na cultura portuguesa? Prosodic Speak. Speak, prosodireite igual 90% mais a vida de Pedro I, tão cheia de paixão e sangue, tinha um fim e mistério. Em 1367, aos 35 anos, o rei desapareceu. As crônicas da época falam de uma doença repentina, uma agonia rápida e inesperada que deixou o tribunal em choque. Foi uma doença natural, muitos duvidaram, porque os rumores de um possível envenenamento começaram a circular quase imediatamente. A velocidade de seu declínio e a ausência de um diagnóstico claro alimentavam suspeitas. Alguns apontaram para seus inimigos políticos, ansiosos para acabar com o reinado de um homem tão implacável. Outros mencionaram nobres ressentidos com as consequências da vingança de Pedro após a morte de Inés. A história de Pedro, cheia de crueldade e ambição, fez dele um objetivo fácil para intrigas palacianas. A hipótese de envenenamento, embora nunca testada, persiste até hoje. Especula-se com a possibilidade de que algum rival, mesmo alguém próximo ao rei, gerencie um veneno lento e sutil, que se manifestou com sintomas semelhantes à doença natural. A falta de análise médica da época e subsequente manipulação histórica nos deixa sem uma resposta definitiva. Foi um final natural para uma vida tão intensa ou uma conspiração mortal que selou o destino de um rei vingativo? Mas o que realmente causou a morte de Pedro I? As crônicas falam de uma doença repentina, mas a velocidade de seu declínio e a suspeita que sempre cercavam seus rumores reinados alimentavam o envenenamento. Muitos apontaram para seus inimigos políticos, ansiosos para desestabilizar o reino, mas a teoria mais arrepiante envolve você, diretamente. Era seu próprio filho, o futuro Fernando I, que terminou sua vida. A ideia de envenenar não é louca. Fernando, ainda jovem, ansioso pelo poder e a morte de seu pai abriram o caminho para o trono. A falta de uma autópsia naquele momento dificulta a confirmação, mas a velocidade da doença, sua intensidade e a ausência de um diagnóstico claro alimentou suspeitas. Foi especulado em um veneno de ação rápida, talvez administrado em vinho ou comida, algo sutil que não despertasse suspeitas imediatas. Outras teorias apontam para conspirações palacianas. Os inimigos de Pedro, talvez ressentidos com suas decisões ou seus métodos cruéis, poderiam ter visto envenenar uma maneira eficaz de eliminá-la. Não vamos esquecer a instabilidade política da época e o número de indivíduos que se beneficiariam de sua morte. A falta de evidências conclusivas mantém o mistério vivo até hoje, alimentando o debate sobre as verdadeiras causas de sua morte. Mas a história de Pedro e Inés não terminou sua morte. Seu amor, proibido na vida, tornou-se uma lenda. Você pode imaginar a força desse sentimento, capaz de transcender a própria morte. O próprio Pedro, consumido pela dor e vingança, transformou-a em uma rainha póstuma, um ato sem precedentes que desafiou as normas da época e ressoou ao longo dos séculos. Ina, a senhora galega que cativou o príncipe, passou de uma figura trágica para um símbolo do amor eterno. Sua história se tornou uma fonte de inspiração para poetas, escritores e artistas ao longo da história, perpetuando sua memória e a intensidade de seu romance proibido. Seu romance transcendeu as fronteiras do tempo, tornando-se uma referência cultural que explora a paixão, o poder e as consequências de desafiar convenções sociais. Para você, o que essa história representa? Um amor idealizado ou uma tragédia inevitável? Imagine a força de sua história, capaz de inspirar artistas por séculos. Das baladas populares que cantaram os trovadores a peças majestosas, a tragédia de Pedro e os hinos foi tecida na tapeçaria da cultura portuguesa e além. Seu amor proibido, sua final cruel e a implacável vingança do rei, tudo serviu de matéria-prima para a criação artística, perpetuando sua memória ao longo do tempo. Poemas épicos, pinturas que capturam dor e paixão, óperas que levam a cena de seu romance. Cada interpretação acrescenta sua própria perspectiva, enriquecendo a lenda. Pense no número de artistas que encontraram em sua história uma fonte inesgotável de inspiração, um drama humano que transcende as fronteiras do tempo e da geografia. Ainda hoje, a história de Pedro e Inés continua cativando. Romances, filmes, séries, novas versões renovam o fascínio por sua trágica história de amor, demonstrando a influência duradoura de seu legado na arte e na cultura. Sua história ainda está viva, não apenas em livros de história, mas nas obras de arte que a perpetuam. Pense na força de sua história, capaz de inspirar artistas por séculos. Das baladas populares que cantaram os trovadores a peças majestosas,
A tragédia de Pedro e Iná foi perpetuada na literatura. Autores de todas as épocas descobriram em seu romance proibido e trágico uma fonte inesgotável de inspiração, criando obras que transcenderam o tempo. Prosodic Speak. Speak, Prosodic igual 90%. Os romances históricos recriaram o tribunal de português do século XIV, mostrando as intrigas políticas e o amor apaixonado de Pedro e os ináticos. Imagine a intensidade das cenas, a tensão palpável entre os personagens, as conspirações que são tecidas na sombra. Os autores exploraram a psicologia de cada personagem, revelando seus medos, seus desejos, suas motivações. Os poemas épicos cantaram a beleza dos ináticos e a dor de coração de Pedro. Versos que evocam o esplendor da corte, o horror da execução, a implacável vingança do rei. A poesia capturou a própria essência dessa história trágica, transmitindo emoções profundas através de imagens vívidas e metáforas poderosas. De sonetos a poemas narrativos, a história encontrou sua expressão mais sublime na palavra poética. E, claro, o teatro. Os trabalhos levaram a história ao palco, permitindo que os espectadores revivam a tragédia através da performance. Imagine cenas de amor proibidas, tensão política, crueldade de vingança. O teatro proporcionou uma experiência imersiva, permitindo que o público se conecte emocionalmente com a história e seus personagens. E falando em alcançar um público mais amplo, você já pensou em como essa história apaixonada na tela grande foi refletida, de filmes silenciosos às produções modernas? A tragédia de Pedro e Inés cativou cineastas de diferentes épocas. Imagine as diferentes interpretações que foram feitas do caráter de Iná, de uma vítima inocente a uma mulher astuta e ambiciosa. Cada versão cinematográfica oferece uma perspectiva única sobre essa história de amor e poder. Lembre-se de que o cinema, sendo um meio visual, permite que você veja com seus próprios olhos a majestade da corte portuguesa, os conflitos palacianos e a tensão que foi respirada entre os personagens. Pense na intensidade da cena de seu encontro secreto, ou na crueldade da execução de hinos, tudo isso incorporado em imagens que o transportam para esse passado turbulento. Embora não haja adaptações perfeitas, cada filme oferece uma leitura diferente da história. Alguns se concentram mais no romance, outros em intrigas políticas e outros até adicionam elementos fictícios para aumentar o drama. O importante é que cada versão cinematográfica nos permite explorar diferentes facetas dessa história fascinante e refletir sobre suas consequências. E assim, a história de Pedro e Inés, um romance trágico que desafiou as convenções de seu tempo, continua a ressoar na memória coletiva. Nos séculos, sua lenda inspirou inúmeras obras de arte, livros e filmes, mantendo viva a chama de sua paixão proibida. Você pode imaginar a força de um amor capaz de transcender a própria morte? A imagem dos Inás, uma coroada póstumamente, tornou-se um símbolo de amor eterno e justiça poética, um lembrete do poder do amor mesmo antes da adversidade mais extrema. Sua história nos lembra que alguns amores são tão poderosos que transcendem as barreiras do tempo e da morte. Mas além do romantismo, a história de Pedro e Inés nos fez perguntas sobre o poder, a ambição e o preço da vingança. A crueldade de Pedro, embora justificada por muitos ao longo dos séculos, nos convida a refletir sobre os limites da justiça e da natureza humana. Você acha que a vingança dele foi justificada? Seu legado persiste, não apenas como uma tragédia romântica, mas como um exemplo da complexidade das relações de poder na Idade Média. Uma história que nos lembra que as paixões humanas, em sua intensidade, podem transcender os limites do tempo e da própria história. O que deixa você pensando nessa história? Espero que você tenha gostado dessa história emocionante. Se você gostou, deixe e se inscreva para mais. O que você acha do legado de Pedro? Deixe nos comentários. Prosodic Speak.